Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira. Chegamos à sexta-feira, final de semana, para a alegria de todos aqueles que trabalham de segunda a sexta, chegando a dias de descanso, para estar em comunhão juntamente com a sua família, para estar em comunhão também com a sua igreja. Não deixe de congregar neste final de semana. Vá até a casa de Deus para ouvir a palavra do Senhor. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Ministério este que tem como objetivo anunciar o Evangelho de Deus, da palavra do Senhor, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de uma maneira simples, de uma maneira clara, sem tirar e sem acrescentar absolutamente nada dele. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Bom dia na cidade de Milange, Moçambique, ao nosso irmão Benjamin Antônio, que Deus abençoe a ele, sua esposa, toda a sua equipe de trabalho aí na cidade de Milange. Agradecemos a Deus por estarmos aqui novamente neste dia. E continuamos com os heróis da fé. Continuamos no capítulo número 11 da Epístola aos Hebreus, da Carta aos Hebreus. Lá no comecinho nós falamos de que a Carta aos Hebreus não se tem certeza de quem possa ter escrito essa carta. Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, mas logo descartam a possibilidade pelo gênero literário desta carta. Alguns dizem que pode ter sido Apolos. Enfim, não sabemos quem escreveu esta carta aos Hebreus. Mas o que sim sabemos é que esta epístola é um grande manual de fé para nós, onde nos fala da disciplina do Senhor, onde tem várias direções que são dadas através desta epístola para as nossas vidas. Bom dia, Carla, na cidade de Gramado, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, tanto a ela como a sua família, a Vitor Emanuel, a Luciana, a Luciano, que Deus abençoe poderosamente as suas vidas. E o capítulo 11, que é o capítulo dos exemplos de fé, ou dos heróis da fé, que foram aqueles homens que no passado fizeram maravilhas através do poder de Deus operando sobre eles. Já falamos de Abel, já falamos de Enoque, já falamos de Noé, já falamos de Abraão, de Sara, de Isaac, e hoje continuamos na descendência de Abraão e vamos falar um pouquinho sobre Jacó. Jacó, filho de Isaac e de Rebeca. Aquele menino, cujo nome para muitos significa enganador ou usurpador. Porém, Deus já tinha falado para isto. Vamos lá para o Gênesis. Vamos para o Gênesis. No capítulo número, nós estamos aqui no capítulo número 47, mas é no 22 que Deus dá uma promessa para Rebeca quando ela se queixa pela a sua gravidez, quando ela se queixa porque dentro do seu ventre existia briga. Ela vai reclamar para o Senhor. Ela vai fazer uma queixa ante o Senhor e Deus vai dizer para ela o seguinte, estamos aqui no 25, não, bem antes, estamos no 25, vamos para o verso número 23,
Estamos já muito perto aqui. Então, Isaac, logo que está casado com Rebeca, não é verdade? Ele intercede pela sua esposa. Ele vai orar para ela, no verso número 20, no capítulo número 25, no verso número 21, quando ele vai interceder pela sua esposa e ela vai ficar grávida. E no verso 23 do capítulo, bom dia, Alicia, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. No verso número 23, é quando o Senhor fala com Rebeca e diz para ela que são duas nações que estão no seu ventre, e dois tipos de povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. Isto já estava praticamente estabelecido por Deus, de que Esaú serviria a Jacó. Mas qual foi a grande questão do tema? Qual foi o grande problema que existiu ali nessa família? Rebeca sabia o que Deus tinha falado para ela. Agora, eu me pergunto, por exemplo, nesta manhã, se Rebeca ela tinha transmitido para seu esposo Jacó, para o seu esposo Isaac, se ela tinha falado para Isaac aquilo que Deus teria falado para ela, se ela teve a confiança suficiente em Isaac para confessar para ele, para dizer para ele, porque o filho primogênito era muito importante para um pai. Era extremadamente importante naquela época o filho primogênito, pois na falta do pai seria ele que herdaria tudo, que governaria a casa, o que continuaria dando descendência ou levando o nome do pai em diante. Isto era o filho primogênito que tinha esse dever, esse privilégio, essa ordenança. Então, logicamente, todos os ensinamentos do pai iriam direcionados mais para o filho primogênito que para os outros, pois ele era o que seria abençoado ao final da vida do seu pai. Costume era que quando se estava chegando já no tempo de partir, chamava seus filhos e os abençoava, porém começando sempre pelo primogênito, que era o que ia estar sobre todos seus irmãos. Agora, Gênesis 25, verso 23, Deus está falando para Rebeca que o filho maior vai servir ao filho menor. Então aí nós começamos a entender um pouco a questão dos problemas que surgiram na família. Porém, mesmo assim, sendo Jacó, você pode chamar ele de enganador, pode chamar de usurpador, pode chamar de mentiroso, do que for, mas o nome dele está registrado em Hebreus capítulo 11, como um dos grandes heróis da fé, como um exemplo de fé para todos nós. O que acontece? Não sei se aconselhado pela sua mãe, Jacó fez algumas coisas que são dignas, sim, de reprovação, outras não. Agora, temos, por exemplo, o episódio entre Esaú e Jacó, daquele famoso guisado vermelho com lentilhas. Chega então Esaú com fome do campo, cansado, andava caçando, e vê então aquele cheiro delicioso daquela comida e vai pedir um pouco para Jacó.
Jacó tinha se tornado um excelente cozinheiro. E Jacó então negocia com Esaú. Eu te dou um prato de guisado, mas tu me vende a primogenitura. Esaú, despreza os seus direitos. Esaú tem por pouco ser o primogênito. Ele deixa tudo isso de lado por um simples prato de lentilhas. Aquele prato de lentilhas, que poderia ele significar para nós? Que poderia significar para mim? Que poderia significar para você? É aquilo que nós colocamos entre nós e Deus. São decisões equivocadas, são escolhas erradas que nós fazemos na vida. E no nosso caminhar com Cristo, muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. E logo isto vai trazer uma consequência sobre as nossas vidas. E essa consequência vai atingir a nossa família. Essa consequência vai atingir a nossa geração. Se nós vemos as bênçãos patriarcais, aqui tanto de Abraão, como de Isaac, de Jacó, sobre os seus descendentes, sempre eles estão profetizando bênçãos, não somente para aqueles que estão ali, senão também para suas gerações futuras. Então era algo extremamente importante. Quando nós abençoamos nossos filhos, quando nós oramos pelos nossos filhos e oramos também pela a nossa geração, por aqueles que vão virem, devemos de orar ao Senhor e declarar que a nossa geração vai ser uma geração bendita do Senhor e que nenhum da nossa geração vai se perder ou vai se desviar do caminho de retidão, do caminho do Senhor. Nós devemos ser enfáticos nisto, ousados ao orar por nossos filhos, profetizar coisas boas sobre eles. Rebeca teve alguns erros como mãe, porque ela tentou, de certa maneira, eu poderia dizer, e eu sempre digo isto, assim como fez Sara também, vem se repetir a história na família. Assim como fez Sara, Sara quis ajudar a Deus, quando entregou Agar para Abrão, para que tivesse um filho dele, e essa não era a vontade de Deus, esse não era o filho da promessa. Agora, Esaú vende sua primogenitura por um prato de lentilhas para Jacó. Perde o seu direito. Ele renuncia ao seu direito. Cuidado com aquilo que nós andamos fazendo. Sabe, nos nossos dias de hoje, que nós estamos vivendo dias extremadamente difíceis, tem ventos de doutrina por todo lado. Por todo lado nós ouvimos uma coisa ali, outra coisa aqui e outra coisa lá. Mas eu fico com o que diz a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fala que nós devemos de cuidar a nossa salvação com temor e tremor. E tem uma advertência, falando que nós não venhamos cair. Então tem alguns que dizem que depois de aceitar a Jesus somos salvos. Deu. Salvos, sempre salvos, sem interessar o que nós puder fazer. Sem interessar as decisões que nós tomar da nossa vida. Nós já estamos salvos.
Agora, a palavra de Deus nos faz essa advertência. E eu creio firmemente que nós podemos perder, sim, a nossa salvação através do pecado. Podemos voltar ao pecado. Assim como muitas vezes vemos pessoas que estão no vício, estão na droga e vão para um centro de recuperação. Mas logo que elas saem daquele centro de recuperação, ou num determinado tempo, elas voltam a caírem no mesmo vício. E vão voltarem novamente para as ruas. Vão voltarem novamente a ser consumidores. E assim também é na questão do pecado ou da salvação. Nós deixamos ao Senhor, tomamos decisões erradas e voltamos ao adultério, à mentira, ao vício, à prostituição, ao pecado. E o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. E o apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele fala, e ele diz lá em Romanos, que a paga do pecado é a morte. E que morte seria esta? A morte eterna. Apocalipse e João escrevendo as 7 cartas às igrejas, num determinado momento, uma das promessas que o Senhor faz a cada uma dessas igrejas, ele vai dizer: bem-aventurado aquele que ressuscitar na primeira ressurreição. Então vai ter 2 ressurreições. Uma para ser levado para o céu com o Senhor. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo nós, os que vivemos, seremos arrebatados juntamente com eles e encontraremos ao Senhor nas nuvens e iremos a morar eternamente com Ele. É o que diz a palavra do Senhor. Então, nisso é que eu creio. A palavra de Deus está dizendo. Logo tem a outra ressurreição, ou a segunda morte, que é a condenação eterna. Então, se o pecado faz separação entre Deus e o homem, e eu desprezo a salvação, desprezo o sacrifício de Cristo na cruz, para que eu pudesse me reconciliar com Deus, e volto novamente para o pecado, eu estou pisando sobre Jesus. Estou renunciando à minha salvação. Isso é o que nos ensina a atitude de Esaú. E quando não, nós desprezamos as bênçãos de Deus. Deus nos abençoa de uma maneira e nós desprezamos aquilo que Deus tem nos dado. E não valorizamos. Como, por exemplo, poderia falar daquilo que estávamos falando agora da salvação. E Jacó, então, ele encontra essa oportunidade. Talvez foi instruído pela sua mãe, sim ou não. Talvez a sua mãe teria dito para ele: olha, Esaú vai estar debaixo da tua autoridade. Não te preocupa. A palavra de Deus não nos fala sobre o relacionamento de quando eram crianças, quando eram jovens, entre Jacó e Esaú. Sim, sabemos que eles eram gêmeos. Agora, a palavra de Deus diz que Rebeca amava Jacó e Isaac amava a Esaú. Tinha uma divisão aí nesse lado. Por quê? Porque Isaac sabia que Esaú era o seu primogênito. Porém, Rebeca sabia que Deus tinha falado para ela que Jacó ia dominar sobre Esaú. Então, Jacó não usurpou o seu lugar. Já tinha sido prometido por Deus. O que sim podemos questionar é
a atitude de Jacó referente a Esaú. Quando ele vai receber a bênção do pai, quando chega o dia que o pai deveria de abençoar o seu filho primogênito, e pede para o seu filho ir caçar e trazer e preparar um guisado e dar para ele, que logo lhe receberia a bênção, Rebeca então planeja de que Jacó se faça passar por Esaú. O que faltou nessa família? Faltou diálogo. Faltou diálogo. E é o que está faltando muito hoje nas famílias, o diálogo. O filho está lá no quarto com celular, com tablet ou com computador. Está lá. O pai está lá do outro lado, também da mesma situação. A mãe, em outro rincão, fazendo o mesmo. Então não tem aquele diálogo. Nem na hora do almoço, nem na hora da janta, nem na hora do café. Porque cada um toma seu prato, se levanta, vai para o seu quarto, vai para o seu canto e ali vai continuar no seu mundo virtual. Cuidado com o mundo virtual. Porque isso pode destruir a sua família. Pode destruir a sua família. Por a falta de diálogo, por a falta de companheirismo, por a falta de união, de estarem juntos ali dentro da sua casa, de poderem ter algumas brincadeiras, podendo estar jogando um jogo de damas entre todos, sei lá, fazendo tantas coisas, mas não estão encerrados no seu mundo virtual. E isto destrói a família. O diálogo é fundamental. Tanto o pai deve ter plena confiança na sua esposa, como a esposa no seu esposo, como pais. Falar sobre seus filhos. Falar sobre o futuro dos seus filhos. E pareceria que isto faltou no casal Isaac e Rebeca. Pareceria que faltou isto. Porque um atendia a Esaú e a outra atendia a Jacó. Então se deu todas essas problemáticas. Porém, diante de toda essa situação, Deus tinha um propósito com Jacó. E esse propósito, esse chamado de Deus, se cumpriu. Assim como Deus tem um propósito com você e com a sua família. E você fuja por onde fuja, fazer o que fazer para fugir desse chamado, Deus vai cumprir o propósito dele sobre a sua vida. Agora, o que não podemos jamais é querer acelerar os processos de Deus sobre as nossas vidas. Porque tudo tem um tempo determinado, disse Eclesiastes, o pregador. Tudo tem um tempo determinado para cada coisa, para cada situação. Tudo é determinado por Deus. Algo que nós ainda não aprendemos é esperar em Deus. Jacó, pela fé, abençoou seus netos, a Efraim e a Manassés. Abençoou a José. Pela fé, ele pediu para José que o dia que ele morresse no Egito, não o enterrasse no Egito, senão que o levasse para a sua terra, para ele ser enterrado juntamente com seus pais. Jacó é contado como um homem de fé. Jacó foi aquele que lutou com o anjo do Senhor e que teve o seu nome mudado para Israel. De enganador
para príncipe. Esse era o propósito de Deus para a vida de Jacó. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Que você seja alguém, que você possa estar atuando em fé, declarando bênçãos sobre a sua família. Que Deus venha ministrar sobre sua casa, sobre sua família. Se por acaso tem desavença, apresentem-as ao Senhor. O casal dialogue sobre os seus filhos. O casal deve de falar sobre o futuro dos seus filhos, sobre a educação dos seus filhos, falar sobre o que está certo, sobre o que está errado, sobre o comportamento dos seus filhos, dialogarem com eles juntos. Não que a mãe, como no caso de Rebeca e Isaac, a mãe fica com um e o pai fica com outro. Não. Nenhum filho é melhor que o outro. Nenhum filho pode ter mais privilégios do que o outro. Eles devem de compartilhar o mesmo amor dos seus pais. Que podamos ter famílias verdadeiramente estruturadas, firmadas na rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente dessa maneira nós poderemos ter uma geração abençoada. Meu Pai, meu Senhor, esta manhã, Senhor, eu quero levar a minha oração a favor das famílias, meu Pai. Que Tu venhas, Senhor Deus, abençoá-las. Que Tu venhas colocar a Tua mão de poder nessa casa, ó Deus, onde estão passando por desavenças, onde estão passando por problemas, onde estão passando por lutas, onde estão passando por provas, meu Deus, que a Tua mão de poder esteja sobre esse lar, meu Pai. Não permitas, ó Deus, que as provas, as lutas, a dificuldade venha, Senhor, mover as estruturas familiares, meu Pai. Senhor, que elas possam estar fundamentadas sobre a rocha, que elas possam estar fundamentadas sobre a fé, que elas possam, Senhor Deus, estar fundamentadas em Tua palavra, meu Pai. Senhor, que vivam debaixo da Tua cobertura e da Tua proteção. Abençoa aqueles que estão saindo trabalhar. Abençoa, Senhor, os jovens, as crianças e os adolescentes, meu Pai, que estão nas creches, nos colégios, nas faculdades. Livra-os de todo homem e de toda mulher perversa. Meu Deus, que tenhamos um final de semana abençoado, cheio da Tua graça, cheio da Tua presença, e que possamos estar na Tua casa para adorar-Te e glorificar Teu santo e soberano nome. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Que a graça, que a misericórdia e que a bondade do nosso Deus seja sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.